Há um campo de batalha invisível dentro de cada ser humano. Não é travado com espadas, nem com armas, mas com ideias, inspirações e sugestões que se infiltram suavemente na mente e no coração. Esse campo é o território dos pensamentos. É nele que o homem diariamente decide se seguirá a voz de Deus, a voz do inimigo ou apenas o eco das suas próprias inclinações. Desde os primeiros tempos, os santos e doutores da Igreja ensinaram que o discernimento dos espíritos é uma das artes mais sublimes da vida espiritual. Santo Inácio de Loyola dizia que, sem esse dom, o homem pode fazer muito e ainda assim não fazer a vontade de Deus. De fato, não basta rezar, nem basta agir. É preciso saber de onde vem o impulso que nos move. Um pensamento pode parecer bom e piedoso, mas ser, na verdade, uma astúcia do inimigo. Outro pode parecer duro e incômodo, e, no entanto, vir do próprio Espírito Santo que quer nos purificar e nos conduzir à santidade. O discernimento é o olhar vigilante da alma, que distingue o trigo do joio, a luz da sombra, o movimento da graça do movimento da tentação. É o olho simples, de que fala Jesus no Evangelho. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Mateus capítulo 6, versículo 22. Este olho simples é o coração purificado, que reconhece intuitivamente quando um pensamento vem de Deus e quando não vem. Mas para que esse olhar interior se desenvolva, é preciso conhecer bem as suas três fontes principais. Deus, que fala na suavidade e na paz. O demônio, que semeia confusão, pressa e inquietude. E a própria natureza humana, que muitas vezes fala a partir dos seus afetos, medos e paixões. Poucos percebem a profundidade do mistério que é o pensamento. Os santos padres o consideravam como o primeiro reflexo do mundo invisível dentro de nós. Por meio dos pensamentos, Deus comunica a sua vontade, inspira boas obras e consola a alma. Por meio dos pensamentos, também o demônio insinua a dúvida, o desânimo, o orgulho e o pecado. Cada pensamento, portanto, é uma porta espiritual. Quando acolhemos um pensamento bom, abrimos a alma à ação divina. Quando alimentamos um pensamento mau, damos espaço à tentação. E o mais terrível é que, muitas vezes, o mal não se apresenta como mal. Vem disfarçado de zelo, de piedade, de prudência. Vem vestido de luz. São Paulo já alertava. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Por isso, o discernimento não é uma faculdade apenas intelectual, mas um dom do Espírito Santo, concedido àqueles que vivem em oração, humildade e obediência à Igreja. Imaginemos o coração como um jardim. Deus planta nele sementes de virtude, de amor e de fé. Mas o inimigo, vigilante, também tenta lançar sementes de orgulho, ira e vaidade. E nós, os jardineiros da própria alma, precisamos saber quais plantas devemos regar e quais arrancar pela raiz. É disso que trata o discernimento, saber reconhecer a origem de cada impulso, cada ideia, cada emoção. São João Cassiano, monge do deserto, dizia que o homem espiritual precisa observar os seus pensamentos como um sentinela nas muralhas. Ele deve perguntar a cada um: de onde vens? Quem te enviou? Que fruto queres produzir em mim? Se o pensamento conduz à paz, à humildade, à confiança em Deus, então é sinal de que vem do alto. Mas se traz agitação, orgulho, ansiedade, ou nos faz duvidar do amor divino, é provável que venha do inimigo. Uma das maiores dificuldades no discernimento é que as vozes parecem semelhantes. Deus fala na consciência. O inimigo também tenta falar nela. Deus pode inspirar um temor santo. O demônio pode provocar um medo paralisante. Deus consola. O demônio lisonjeia. Deus corrige com firmeza.
O inimigo acusa com crueldade. Assim, discernir é aprender a ouvir a diferença no tom. O Espírito de Deus fala com suavidade, mesmo quando nos corrige. O demônio fala com violência, mesmo quando promete consolo. E a própria natureza humana fala muitas vezes de forma ambígua, misturando razão e paixão, virtude e vaidade. O santo cura de Ars dizia que o demônio deixa a alma triste, enquanto Deus a deixa em paz, mesmo depois de a ter repreendido. Esta é uma das chaves mais seguras do discernimento. O que vem de Deus deixa sempre um rastro de paz. Mas quando nos pede sacrifício, não destrói nossa confiança, mesmo quando nos convida ao arrependimento, não apaga a esperança. Muitos cristãos confundem as suas próprias emoções com inspirações divinas. Outros, assustados, veem tentações diabólicas onde há apenas o eco natural das suas fraquezas. Por isso, o discernimento exige humildade e equilíbrio. Quem confia apenas na própria intuição se perde facilmente. Quem teme tudo também não progride. O caminho é o da escuta paciente, da oração contínua e da submissão à direção espiritual. Santa Teresa d'Ávila alertava que quem anda sozinho faz pouco progresso. Mesmo os maiores místicos, dizia ela, precisam de conselho e acompanhamento, porque o inimigo sabe se disfarçar até nas coisas santas. E Santo Inácio de Loyola, nas suas regras de discernimento, ensina que a alma em consolação deve preparar-se para a desolação, e a alma em desolação deve recordar a luz recebida em tempos de consolação. Porque os pensamentos mudam, mas a verdade de Deus permanece a mesma. Nenhum discernimento é possível sem silêncio. Num mundo repleto de ruídos, distrações e vozes exteriores, a alma moderna quase que perdeu a capacidade de escutar. Mas Deus fala na brisa suave, como a Elias no Monte Horeb. Não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz de um sopro leve. 1 de Reis, capítulo 19, versículos 11 ao 12. Esse é o lugar onde nasce o verdadeiro discernimento, o coração silencioso diante de Deus. Sem esse recolhimento, o homem confunde seus próprios pensamentos com as vozes do céu. A pressa é inimiga da verdade interior. O Espírito Santo se move com suavidade, enquanto o inimigo age com impaciência. Quem aprende a esperar em silêncio verá claramente o que é luz e o que é sombra. Os santos não nasceram prontos, aprenderam pela dor e pela oração a distinguir o bem do mal. São João da Cruz fala das noites escuras da alma, onde Deus parece ausente e tudo se confunde. Mas é justamente nessas noites que o discernimento amadurece. Santo Antão, no deserto, foi atormentado por pensamentos que o faziam duvidar de sua fé. Mas ao resistir em oração, aprendeu a reconhecer quando o inimigo falava. Santa Catarina de Sena dizia: aprendi a distinguir a voz de Deus porque ela me deixava humilde e confiante. As outras vozes me deixavam confusa e orgulhosa. Discernir é, portanto, uma escola da paciência. Não é uma ciência exata, mas uma arte aprendida na convivência com Deus. Quanto mais o homem ora, mais reconhece o timbre da voz divina. Como uma criança que reconhece a voz da mãe, mesmo entre mil ruídos. A alma habituada à oração logo percebe quando Deus fala e quando alguém tenta imitar a sua voz. Vamos agora nos focar nos pensamentos que vêm de Deus. Há uma suavidade divina que atravessa todo o pensamento que procede do Altíssimo. Não é uma suavidade sentimental, nem uma doçura ilusória, mas uma paz profunda, que toca o mais íntimo da alma e a ordena como uma brisa que acalma as águas agitadas do coração. Os pensamentos que vêm de Deus são como raios de luz que iluminam sem ferir, que aquecem sem queimar e que conduzem sem forçar. O Espírito Santo não grita, não invade, não oprime,
Ele se insinua com discrição, porque o amor divino respeita a liberdade da criatura. Quando um pensamento vem de Deus, ele se reconhece pela marca da serenidade, pela harmonia interior que deixa após a sua passagem, mesmo que traga correção, provoca um arrependimento suave e cheio de esperança, nunca uma angústia desesperada. São Francisco de Sales, mestre de discernimento, dizia que as inspirações de Deus são como gotas de orvalho que caem sobre a alma, silenciosas, mas fecundas, brandas, mas poderosas. Essa é a primeira característica do pensamento divino. Ele fecunda a alma, produz frutos de caridade, paciência, humildade, fé e obediência. Jesus disse aos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 27. A paz é o selo de toda a inspiração divina. Quando um pensamento vem de Deus, mesmo que traga um chamado à mudança, ele conduz a uma paz estável, que não depende das circunstâncias. É como uma luz firme que não se apaga, mesmo quando o vento da provação sopra forte. Santo Inácio de Loyola ensinava que, na alma fiel a Deus, o bom espírito atua suavemente, como uma gota d'água que penetra uma esponja, enquanto o espírito maligno age com ruído e perturbação, como uma gota que cai sobre a pedra. O pensamento divino penetra o coração sem resistência. Ele não provoca tumulto, mas uma ordem nova. Essa paz interior não é o mesmo que ausência de luta. Muitas vezes Deus inspira pensamentos exigentes, de conversão, de perdão e de desapego. Mas mesmo nesses casos, a alma sente que o convite é amoroso, que a força vem junto com a ordem. O demônio, ao contrário, exige, sem dar força. Deus pede e sustenta. Os pensamentos que vêm de Deus trazem luz e clareza. Eles não deixam a alma confusa ou dividida. Mesmo quando o caminho é difícil, o coração percebe uma direção clara. É por aqui. Como a coluna de fogo que guiava o povo de Israel no deserto, o pensamento divino ilumina o passo seguinte, ainda que não revele toda a estrada. São João da Cruz descreve esse tipo de luz como uma faísca de sabedoria divina, que toca a alma e a faz compreender em um instante o que antes parecia confuso. É uma inteligência interior que não vem do raciocínio, mas do Espírito Santo, que ensina todas as coisas. João, capítulo 14, versículo 26. Essa clareza é também fruto da humildade. Deus fala claramente à alma que se faz pequena diante dele. Mas quando há orgulho, quando o coração já decidiu o que quer ouvir, a voz de Deus se apaga. Por isso, o discernimento das inspirações divinas passa sempre pela pureza de intenção. Buscar o que Deus quer, não o que eu quero. O pensamento que vem de Deus move sempre a alma para o bem concreto. Não se limita a uma sensação agradável ou a um consolo passageiro. Ele conduz a uma ação virtuosa. Leva o homem a amar, a servir, a reparar, a orar. Toda a inspiração divina é, em última análise, missionária. Ela não fecha o homem em si mesmo, mas o abre ao amor de Deus e ao próximo. Santo Afonso de Ligório dizia que o critério mais seguro para reconhecer uma moção do Espírito é ver se ela leva à obediência e à caridade. Deus não inspira nada que nos afaste da igreja, nem da comunhão com os irmãos. Qualquer pensamento que produza isolamento, suspeita, divisão ou desobediência não pode vir de Deus, por mais piedoso que pareça. Por isso, o Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade e da unidade. O inimigo é o espírito da confusão e da separação. Um pensamento divino une, reconcilia, harmoniza. Mesmo quando nos chama à correção de alguém, o faz com amor e humildade, nunca com dureza
ou desprezo. Os pensamentos de Deus trazem consigo a presença do amor. Esse amor não é apenas um sentimento terno, mas uma força viva que purifica, eleva e transforma. Quando o Espírito fala, ele comunica algo da própria caridade divina. Por isso, após um verdadeiro toque de Deus, a alma se sente mais capaz de amar, mais pronta a perdoar, mais inclinada à compaixão. Santa Catarina de Sena dizia que a voz de Deus é uma voz que queima sem consumir e consome sem destruir. Ela inflama o coração, mas não o deixa exausto, ao contrário, o renova. Quem foi tocado por um pensamento divino sai dele mais luminoso, mais livre, mais pacífico. Esse amor tem uma característica inconfundível. Ele é ordenado. Não é um amor desregrado, sentimental, ansioso, mas um amor que se manifesta em atitudes concretas, firmes e equilibradas. O demônio pode sugerir gestos de amor, que na verdade são impulsos desordenados. Deus nunca. O amor que vem de Deus é humilde e paciente, não busca a si mesmo, como ensina São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13. O pensamento de Deus pede uma resposta dócil. Ele não se impõe, mas chama. E a alma, se está aberta, sente-se movida a responder. Esse movimento interior é suave, mas irresistível. Uma força que atrai para o bem. É assim que Deus guia a alma, não pela violência, mas pela ternura. Quando Maria ouviu o anúncio do anjo, ela foi movida por um pensamento divino. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Esse é o modelo de toda resposta às inspirações de Deus, docilidade e abandono. Maria não compreendia tudo, mas confiou. Quem confia, discerne melhor. A desconfiança fecha o coração, a fé o abre. Nenhum pensamento que vem de Deus inflama o orgulho. Pelo contrário, ele sempre conduz à humildade. Mesmo quando Deus revela à alma algo grande, a alma verdadeira o recebe com temor e gratidão, nunca com vanglória. O Espírito Santo fala no silêncio dos corações pequenos. Por isso, Jesus exclamou: Eu te louvo, Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Um sinal claro de que um pensamento é divino é quando ele faz a alma reconhecer sua dependência de Deus. A pessoa sente-se mais necessitada da graça, mais pobre de si mesma, mais confiante na misericórdia. O demônio, ao contrário, sempre sopra a autossuficiência. Você já é santo, você entende tudo, você não precisa mais de conselho. Mas o Espírito de Deus sempre conduz à simplicidade e à obediência. Os pensamentos que vêm de Deus têm um sabor que o mundo não pode imitar, o sabor da eternidade. Eles nos fazem olhar para o alto, desejar o céu, desapegar-nos das vaidades e dos prazeres efêmeros. Mesmo no meio das tarefas diárias, o coração que acolhe esses pensamentos sente-se voltado para Deus, como uma bússola que sempre aponta para o norte. São Gregório Magno dizia que os pensamentos divinos deixam na alma uma fragrância de eternidade, um desejo de coisas celestes que nada terreno pode apagar. Essa é uma experiência que muitos santos descreveram. Após uma inspiração de Deus, o mundo parece mais pequeno. Os bens passageiros perdem o brilho e a alma se enche de saudade do paraíso. Quando o pensamento é divino, ele eleva. Quando é terreno ou diabólico, ele rebaixa. Esse é um dos critérios mais seguros de discernimento. O pensamento que te torna mais puro, mais livre, mais desapegado, vem de Deus. O que te prende às coisas do mundo, ao ego ou às paixões, não vem dele. Jesus disse: Pelos frutos os conhecereis.
Mateus capítulo 7, versículo 16. Um pensamento divino não se julga apenas pela emoção que causa, mas pelo fruto que deixa. Se produz paz, alegria, perseverança e caridade, então sua origem é boa. Se produz inconstância, vaidade, desânimo ou divisão, sua origem é duvidosa. Os frutos de Deus são duradouros, mesmo depois que o fervor inicial passa. A alma conserva uma lembrança doce e uma força interior. É como um perfume que permanece depois que a flor foi colhida. O pensamento de Deus permanece agindo como fermento na massa, transformando aos poucos a vida inteira da pessoa. Agora, vamos conhecer um pouco mais os pensamentos que vêm do demônio. Há uma sutileza terrível no modo como o inimigo age. Ele não aparece de chifres e fogo, nem se anuncia com gritos. O demônio é, antes de tudo, um estrategista da sombra, um espírito que trabalha no limite entre a verdade e a mentira, entre o zelo e o orgulho, entre o amor e a ilusão. Ele não pode criar nada, mas é mestre em corromper o que já foi criado. Por isso, seus pensamentos são imitações distorcidas da luz. É justamente aí que reside o perigo. Desde o princípio, Satanás foi mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Ele não criou o pecado, apenas o sugeriu. No Éden, não forçou Adão e Eva, apenas soprou uma ideia. A sua arma é o pensamento sutil, que parece lógico, razoável, até piedoso. Por meio de um raciocínio aparentemente justo, ele semeia a dúvida. Será que Deus realmente disse isso? Gênesis capítulo 3, versículo 1. E essa dúvida, quando acolhida, se torna a raiz de separação. Assim acontece conosco. O demônio fala, não com voz audível, mas com sugestões mentais. Ele lança pequenas centelhas de confusão, de vaidade, de desânimo, esperando que os alimentemos. Ele não precisa fazer muito, basta plantar a semente errada no momento certo. São Paulo adverte: o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Essa frase resume toda a arte diabólica do engano espiritual. O inimigo sabe que, se vier com feiura e horror, a alma o rejeitará. Por isso, ele se mascara de bem, revestindo seus pensamentos com a aparência de virtude. Ele pode inspirar um falso zelo, que leva à crítica dos outros sob o pretexto de defender a verdade. Pode suscitar uma falsa humildade, que é, no fundo, desprezo de si e desconfiança da graça. Pode até imitar consolações espirituais, para prender a alma em experiências sensíveis e afastá-la da fé pura. Os santos chamavam a isso tentação, sob a aparência de bem. É o tipo mais perigoso porque a alma pensa estar servindo a Deus, quando na verdade está servindo ao próprio ego, e sem perceber, abrindo brechas ao inimigo. Santo Inácio de Loyola ensina que, quando o demônio fala à alma justa, ele começa pelo bem, mas pouco a pouco a conduz ao mal. Ele usa o bem como isca, para depois mudar o rumo. No início, o pensamento parece santo, coerente, depois gera inquietude, orgulho e separação. E o sinal de que a voz é diabólica é justamente esse, o fruto da perturbação. O Espírito de Deus age com paciência. O espírito maligno age com pressa. Deus dá tempo, amadurece e confirma. O inimigo apressa, exige e sufoca. Os pensamentos diabólicos empurram a alma como se ela devesse decidir tudo imediatamente, com medo de perder a graça ou desagradar a Deus. Mas Deus não age por medo, ele atrai. O demônio, ao contrário, empurra. Deus inspira. O inimigo força. Sempre que um pensamento te tira a paz, te obriga a agir sem reflexão, te ameaça com culpa desmedida ou te faz sentir um fardo insuportável, não vem de Deus. É o eco da serpente que sussurra:
Faz logo, senão tudo estará perdido. Essa é a linguagem do medo, não do amor. Deus fala no amor, e o amor é paciente. Por isso, o primeiro sinal de um pensamento demoníaco é a inquietude interior, a perda da serenidade da alma. O demônio conhece bem a fraqueza humana. Ele sabe que o orgulho é a sua própria essência. E por isso tenta infundir o mesmo veneno em nós. Os pensamentos diabólicos frequentemente giram em torno da autoexaltação. Podem até parecer espirituais, mas secretamente alimentam o ego. Ele pode sugerir, por exemplo, tu és mais fiel do que os outros. Tu compreendes melhor as coisas de Deus. A tua oração é mais pura. Esses pensamentos parecem elogios, mas escondem a armadilha da vaidade. Pouco a pouco, a alma começa a medir-se pelos outros, a sentir-se superior, a julgar. E assim o que começou como aparente virtude termina em soberba. E o orgulho é o terreno favorito do inimigo. São João Clímaco dizia: o orgulho é a perda das virtudes acumuladas. É como se o demônio deixasse a alma subir um degrau, para depois empurrá-la do alto. Por isso, quando um pensamento nos coloca no centro, mesmo sob a aparência de santidade, ele não vem de Deus. O Espírito Santo sempre orienta o olhar para Cristo. O demônio, mesmo falando de Cristo, nos faz olhar para nós mesmos. Outra tática constante do inimigo é semear a dúvida e o desânimo. Depois de cada boa ação, ele tenta lançar sombras. Será que foi o suficiente? Talvez Deus não te ouviu, viu? Talvez tudo o que fazes não sirva para nada. Essas vozes corroem a fé como ferrugem. O demônio sabe que, se não puder nos fazer cair pelo pecado, tentará fazê-lo pela tristeza. A tristeza espiritual é uma das armas mais eficazes contra os justos. Ele sabe que um coração abatido reza mal, trabalha mal, ama mal. Por isso, depois de cada passo de fé, ele tenta instalar o cansaço e o desalento, mas a origem desse peso não é Deus. O Espírito Santo consola e encoraja, o demônio deprime e acusa. São Francisco de Sales ensinava: depois de uma queda, o inimigo nos deixa tristes, para que percamos a confiança. Deus, ao contrário, nos dá arrependimento com paz. O arrependimento verdadeiro vem com lágrimas, mas também com esperança. A tristeza que vem do demônio é sem saída. Nos faz olhar para o erro, mas não para a misericórdia. O Espírito Santo une, ordena, ilumina. O demônio divide, confunde e obscurece. Quando a mente está cheia de pensamentos contraditórios, turvos, sem direção, é sinal de que há interferência espiritual. O inimigo tenta ocupar o espaço interior como uma nuvem de moscas que impede a visão. E quanto mais a pessoa tenta raciocinar, mais se enreda. Porque o raciocínio humano não vence o espírito maligno. Só a oração e o silêncio o desmascaram. Deus fala em linhas simples, o demônio complica. Deus fala em clareza, o inimigo em dúvida. E o sinal mais claro da presença demoníaca é este: a confusão persistente que esgota, desgasta e impede a alma de rezar com liberdade. Quando vier essa tempestade mental, o melhor não é discutir com ela, mas calar e invocar o nome de Jesus. A luz dispersa as trevas, o raciocínio não. O demônio também sabe confortar, mas o seu consolo é enganoso. Ele oferece sensações de fervor que, no fundo, alimentam o orgulho espiritual. A alma sente prazer na oração, mas começa a buscar o prazer, não o Deus da oração. Santo Inácio alertava: o inimigo pode dar consolações sensíveis para prender a alma a si. Depois, quando retira essas sensações, deixa a pessoa desesperada, acreditando que Deus a abandonou. É assim que ele faz oscilar o coração entre a exaltação e o desespero,
Uma montanha russa espiritual que destrói a estabilidade interior. O verdadeiro consolo de Deus é sereno e humilde. O falso consolo do demônio é intenso e passageiro. Ele se apaga como fogo de palha, deixando cinzas de vaidade. O demônio é paciente. Ele não ataca sempre. Espera o momento certo. Ataca quando a alma está cansada, abatida, distraída. Jesus foi tentado no deserto depois de jejuar 40 dias, no auge da sua fraqueza. Assim também o inimigo age conosco. Espera o cansaço, a solidão, a dor, e então lança pensamentos sutis de desespero, rebeldia ou revolta. Deus te esqueceu, viu? Tua oração é inútil. Nada muda. Essas frases, se acolhidas, envenenam lentamente a fé. E o antídoto é o mesmo de Cristo. Está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus é a espada que corta as ilusões. Quem se alimenta dela reconhece a mentira antes que ela floresça. Entre todas as tentações, as mais perigosas não são as de pecado evidente, mas as que se disfarçam de virtude. O inimigo sabe que uma alma que já se entregou a Deus dificilmente cairá em tentações grosseiras. Por isso ele muda de tática. Deixa de oferecer prazeres e passa a oferecer ilusões espirituais. Uma dessas armadilhas é o orgulho santo. A alma se convence de que está mais iluminada que os outros, de que entende melhor a vontade de Deus ou de que pode dispensar os conselhos da igreja. Esse orgulho é disfarçado de zelo e fervor, mas termina em isolamento e dureza de coração. O demônio é sutil. Ele sabe que o orgulho do piedoso é mais eficaz do que o pecado do mundano, porque destrói por dentro, sem escândalo exterior. São Bernardo de Claraval dizia: o orgulho espiritual é a peste dos virtuosos. Outro engano comum é o falso discernimento, quando a pessoa acredita que toda emoção forte é uma inspiração divina. Sente um arrepio e pensa que é o Espírito Santo. Sente uma tristeza e acredita ser uma prova de Deus. Mas nem todo sentimento vem do céu. Muitos são simples reações humanas e outros são sussurros do inimigo. O critério não é o que se sente, mas o fruto que produz. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Um pensamento de Deus dá frutos de paz, humildade e amor. Um pensamento diabólico, ainda que envolto em fervor, acaba gerando divisão, medo ou vaidade. O inimigo, quando não consegue afastar a alma da oração, tenta desviar o foco da oração. Então começa a soprar pensamentos de revelações, mensagens e visões. Não que Deus não possa falar por esses meios, ele o faz. E a história da igreja está repleta de exemplos santos. Mas o diabo também pode imitar esses sinais para confundir e seduzir. Santa Teresa d'Ávila, que teve autênticas visões de Cristo, dizia com firmeza: sempre que o Senhor me aparece, a minha alma se torna mais humilde e mais obediente à igreja. Quando é o demônio, sinto o contrário: confusão, orgulho e impaciência. E acrescentava: o demônio pode se disfarçar em Cristo e falar palavras de amor, mas o coração não sente paz. Por isso, quando uma pessoa começa a crer que Deus lhe fala diretamente o tempo todo, sem necessidade de confirmação, ela corre grande perigo. O inimigo adora alimentar esse sentimento de eleição especial. Ele sussurra: tu és escolhido. Os outros não entendem. Tu sabes o que Deus quer. E pouco a pouco, a alma se isola, desconfia dos conselhos, torna-se intransigente até perder o equilíbrio da fé. Deus fala sim, mas fala em harmonia com a igreja, nunca contra ela. E quem realmente ouve Deus torna-se mais humilde, mais obediente, mais simples, nunca mais soberbo. Uma das maiores vitórias do demônio
é isolar a alma. Ele sabe que, quando estamos sozinhos, ficamos vulneráveis. Assim como um lobo separa a ovelha do rebanho para atacar, o inimigo tenta nos afastar da comunhão com os outros, da confissão, da orientação espiritual, da Eucaristia. No início, ele faz isso com aparente santidade. Tu não precisas de ninguém, Deus te basta. O confessor não te entende, viu? Os outros não rezam como tu. E assim, lentamente o coração se fecha. A oração torna-se centrada em si mesma, o amor se esfria e o ego espiritual cresce. O demônio adora almas independentes, porque nelas pode reinar disfarçado de anjo. Os santos do deserto sabiam disso. Quando um irmão dizia ter visões, os anciãos o mandavam submeter-se ao discernimento dos outros. E se a visão vinha de Deus, ela resistia à prova da obediência. Se era diabólica, desaparecia diante da humildade. Entre as armas mais eficazes do inimigo está o medo. Ele sabe que o medo paralisa, confunde e distorce a visão da alma. Por isso lança pensamentos de pavor espiritual. Deus vai te castigar. Não há perdão para ti. Se falhares, tudo estará perdido, viu? Esses pensamentos, embora envoltos em aparência de zelo, nascem do inferno. O Espírito Santo nunca age por medo, mas por amor. Quando Deus quer corrigir, ele mostra o erro com clareza e oferece saída. O demônio mostra o erro com desespero e fecha as portas. Santo Antônio de Pádua dizia: o medo é o primeiro passo da tentação, porque o medo faz o homem esquecer que Deus é Pai. Toda vez que o medo domina o coração, é preciso lembrar: o amor lança fora o temor. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Quem confia, mesmo tremendo, vence. Outra forma pela qual o inimigo atua é a distração constante. Ele não precisa empurrar o homem ao pecado, basta impedi-lo de pensar em Deus. O demônio sabe que uma mente ocupada com coisas inúteis é uma mente desarmada. Hoje ele se serve do ruído, das imagens, da correria. Tudo para que o homem não entre em si mesmo. E assim, sem recolhimento, a alma perde o contato com o espírito e torna-se vulnerável aos pensamentos mundanos. Os padres do deserto chamavam isso de assédia, um tédio espiritual que impede a oração e gera indiferença. A assédia não é apenas preguiça, é uma repulsa às coisas santas. E o demônio, quando percebe esse cansaço, intensifica-o com 1000 distrações. Por isso, o remédio é o silêncio, o jejum da alma, o retorno à simplicidade do coração. O inimigo é astuto, mas a graça é mais poderosa. Deus nunca deixa a sua criatura sem defesa. As armas do cristão contra os pensamentos diabólicos são antigas e infalíveis. A primeira é a oração constante. A oração é a respiração da alma. Quando o coração ora, o demônio não encontra espaço. Não é preciso orar com palavras complicadas. Basta invocar o nome de Jesus. Os monges do Oriente repetiam continuamente: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Essa invocação, chamada de oração do coração, é como um escudo invisível. A segunda é a humildade. Nada derrota mais o inimigo do que a humildade. Satanás caiu por orgulho e não suporta ver uma alma humilde. Quando o homem reconhece sua fraqueza, Deus o reveste de força. Santo Antão dizia: vi as armadilhas do demônio espalhadas pela terra e disse: quem poderá escapar? E ouvi uma voz: o humilde escapará. A terceira arma é a confissão. Cada confissão é uma derrota para o inferno. O demônio trabalha no segredo. Quando o pecado é confessado, ele perde o domínio. Mesmo que a culpa volte à memória, o sacramento destruiu a sua raiz. Nada purifica tanto o pensamento quanto o perdão recebido no confessionário. A quarta arma é a Eucaristia.
A presença real de Cristo é o terror dos demônios. Quem comunga com fé, ainda que cercado de tentações, permanece protegido pela força do corpo e do sangue do Senhor. O demônio não pode resistir à luz da Eucaristia, porque nela habita o próprio amor encarnado. A quinta arma é a obediência. O inimigo odeia a obediência, porque ela é a forma mais pura de amor. Quem obedece à Igreja, à vontade de Deus, aos conselhos do diretor espiritual, fecha todas as brechas ao orgulho. Mesmo se o conselho humano for imperfeito, Deus recompensa a obediência sincera com sua graça. A última é a palavra de Deus. Cristo venceu Satanás no deserto com a Escritura. Está escrito. A palavra é espada viva, capaz de cortar pensamentos e discernir intenções. Quando o inimigo fala, responde-se com a palavra e ele foge, porque ela contém a autoridade do próprio Verbo eterno. O demônio pode tentar, mas não pode dominar. Ele ruge, mas está acorrentado. Cristo já o venceu na cruz, e cada alma que permanece fiel participa dessa vitória. As tentações, por mais duras, são apenas sombras diante da luz do ressuscitado. Por isso, o discernimento não deve gerar medo, mas confiança. Saber que o inimigo age é apenas metade da verdade. A outra metade é que Deus está infinitamente acima dele. Quando o cristão caminha em graça, mesmo que esteja tentado, está seguro. São João Bosco dizia: o demônio teme as almas alegres, porque a alegria verdadeira é sinal de fé viva. E onde há fé, há luz, e onde há luz, as trevas não podem permanecer. Depois de refletirmos sobre os pensamentos que vêm de Deus e os que vêm do inimigo, resta um terceiro e vasto território, aquele que brota do próprio homem. Nem todo pensamento é inspiração divina, nem toda perturbação vem do maligno. Há pensamentos que nascem simplesmente do coração humano, dos nossos desejos, medos, experiências, lembranças e impulsos naturais. Santo Inácio de Loyola, mestre no discernimento, dizia que o homem tem dentro de si uma fonte de movimentos. Esses movimentos interiores podem ser bons, neutros ou maus, conforme o estado da alma. É por isso que a tarefa do discernimento exige primeiro um conhecimento de si mesmo. Sem autoconhecimento, o homem não distingue a voz de Deus da voz do próprio ego. A alma humana é como um espelho. Reflete tudo o que vê. Se estiver limpa, refletirá a luz divina. Se estiver turva, refletirá apenas as próprias sombras. Desde o pecado original, a natureza humana carrega uma ferida. Não é uma condenação, mas uma inclinação, o desvio do amor ordenado. Por isso, mesmo os pensamentos neutros do homem frequentemente se dirigem para si e não para Deus. Os padres chamavam isso de amor de si desordenado, o amor que busca o próprio bem, a própria glória, o próprio conforto. Dessa raiz nascem milhares de pensamentos. O que os outros pensam de mim? Será que vou conseguir? Ninguém me valoriza. Eu mereço mais. Esses pensamentos não são em si demoníacos, mas são terrenos. São frutos da sensibilidade humana e, quando não iluminados pela graça, tornam-se ruído interior. E quanto mais a alma se fixa neles, mais se distancia do silêncio onde Deus fala. O homem moderno é prisioneiro de si mesmo. Reflete continuamente sobre os próprios sentimentos, analisa, compara, julga e, sem perceber, enche o coração de vozes que o afastam da simplicidade. Por isso, o verdadeiro discernimento começa com uma purificação interior, uma reeducação do pensamento. Nem todo pensamento é espiritual. Muitos são simples descargas da mente, frutos da memória ou do hábito. Quando uma pessoa vive em ansiedade, o cérebro produz pensamentos inquietos, automáticos, repetitivos. Quando vive em gratidão, o fluxo mental é mais sereno. O cristão deve compreender isso, para não espiritualizar o que é apenas humano. Por exemplo, sentir-se angustiado ao enfrentar algo novo
não é ataque espiritual, é reação natural do corpo e da mente. Da mesma forma, uma lembrança dolorosa que surge durante a oração pode não ser uma tentação, mas um pedido inconsciente de cura interior. Saber distinguir o que é humano do que é espiritual é sinal de maturidade. Deus age através da natureza, mas não se confunde com ela. Ele pode usar os mecanismos da mente, mas a sua voz ultrapassa todos eles. O autoconhecimento não é um exercício de orgulho, mas de humildade. Não é olhar para si para admirar-se, mas para conhecer as próprias feridas e entregá-las a Deus. Santo Agostinho rezava: Faze, Senhor, que eu te conheça e que eu me conheça. Porque conhecer-se sem Deus leva à tristeza. Conhecer Deus sem se conhecer leva à presunção. Mas conhecer ambos é o caminho da sabedoria. Quem se conhece sabe quais pensamentos costuma seguir. Sabe onde tropeça, onde se ilude, onde é fraco. E justamente por isso torna-se vigilante. O autoconhecimento é a muralha que impede o inimigo de agir sem ser percebido. A alma que se ignora é como uma cidade sem muros. Qualquer vento entra. Os mestres espirituais distinguem 3 movimentos interiores. O primeiro, o pensamento espontâneo, que nasce da memória ou do hábito. O segundo, o pensamento refletido, que é fruto da razão e da vontade. E o terceiro, o pensamento iluminado, quando a graça toca ao entendimento e o orienta ao bem. O primeiro é instintivo, o segundo, humano, e o terceiro, divino. Mas todos coexistem dentro de nós. O segredo é aprender a observar cada um sem se identificar com todos. Quando um pensamento aparece, o cristão não deve segui-lo de imediato. Deve perguntar: para onde esse pensamento me conduz? Se conduz à paz, à caridade e à confiança, é bom. Se conduz à agitação, ao orgulho, ao desânimo, é mau. Se conduz apenas à neutralidade, talvez seja apenas humano. Essa vigilância é o primeiro passo do discernimento interior. Os pensamentos humanos são inseparáveis das paixões, isto é, dos afetos e emoções. Santo Tomás de Aquino ensina que as paixões não são más em si mesmas, tornam-se más quando dominam a razão. Por isso, o homem deve aprender a governá-las. Um pensamento movido por ira pode parecer justo, mas nasce da ferida. Um pensamento movido por inveja pode disfarçar-se de zelo. Um pensamento movido por medo pode parecer prudente, mas é falta de confiança. Quando o afeto domina, o discernimento se turva. Mas quando o coração é purificado pela caridade, até os pensamentos naturais se tornam ordenados. Deus não destrói as paixões, ele as redime. O amor humano purificado torna-se caridade. O desejo de justiça santificado torna-se virtude. O instinto de sobrevivência iluminado torna-se prudência. A graça não apaga a natureza, ela a eleva. Muitos pensamentos que julgamos espirituais são apenas ecos de lembranças não resolvidas. Feridas antigas, palavras ouvidas na infância, traumas silenciosos, tudo isso permanece na alma e fala sem que percebamos. Às vezes, uma pessoa crê que Deus lhe pede solidão, quando na verdade foge de vínculos por medo de ser ferida de novo. Outra acredita que é chamada à penitência, quando apenas carrega a culpa inconsciente. O discernimento deve alcançar até essas profundezas. A graça quer libertar não apenas o espírito, mas também a psique. O Espírito Santo é o verdadeiro psicólogo da alma, porque penetra até onde a mente humana não alcança. Ele revela a cura e transforma. Por isso, a oração deve incluir momentos de silêncio, onde o homem deixa emergir o que traz escondido. Nesses momentos, Deus mostra o que precisa ser purificado, não para condenar, mas para curar. Há cristãos que desconfiam de tudo o que é humano e querem viver apenas do sobrenatural.
mas esquecem que a graça se apoia na natureza. Deus não anula a inteligência, o sentimento ou o corpo, ele os santifica. Por isso, o discernimento deve reconhecer o valor dos pensamentos naturais. Um bom raciocínio, uma intuição justa, uma lembrança útil, tudo isso pode ser meio da providência. O importante é não absolutizar o humano, nem espiritualizar o que é terreno. A verdadeira sabedoria consiste em integrar o natural ao sobrenatural, a razão à fé, o humano ao divino. Assim viveu Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O excesso de pensamentos é um dos grandes males da vida moderna. A mente agitada não consegue ouvir Deus nem compreender a si mesma. Por isso, o caminho da purificação mental passa pelo silêncio. Não o silêncio apenas exterior, mas o interior. Aquele que cessa o julgamento, o comentário, a reação imediata. Quando o homem se cala diante de Deus, os pensamentos se assentam como poeira que volta ao chão. Então surge o essencial. No silêncio, descobrimos que muitos pensamentos não têm raiz real. São apenas nuvens que passam. Mas só quem se aquieta percebe isso. Enquanto a alma vive distraída, o pensamento humano domina. Quando entra em adoração, o pensamento se submete ao espírito. O discernimento é impossível sem silêncio. Quando o homem aprende a discernir entre o que é de Deus, do inimigo e de si mesmo, ele se torna verdadeiramente livre. Não é mais arrastado por emoções, nem enganado por ilusões, nem movido por medo. Vive na luz, atento e sereno. A mente purificada torna-se templo. Os pensamentos, antes dispersos, tornam-se orações, e até os impulsos humanos se convertem em louvor. O discernimento não é apenas defesa, mas comunhão. Pois quando o homem reconhece a voz de Deus dentro de si, ele vive já um prelúdio do paraíso, onde tudo será um pensamento, o amor. Há um ponto, no fim de toda a caminhada espiritual, em que a alma compreende que o discernimento não é apenas uma técnica, mas uma forma de amor. Discernir é amar com inteligência, é olhar para dentro de si com os olhos de Deus. É aprender a reconhecer o perfume da verdade entre os odores confusos do mundo interior. Deus não quer apenas que saibamos distinguir o bem do mal, mas que habitemos na luz, onde todo pensamento se torna transparente, pois o discernimento verdadeiro não é ficar avaliando cada ideia que surge, mas alcançar tal pureza de coração que apenas o que vem de Deus possa permanecer. A alma que passa pelas 3 etapas do discernimento experimenta uma transformação profunda. Antes, os pensamentos eram como ondas revoltas, ora divinos, ora humanos, ora demoníacos, e a pessoa, sem saber, era arrastada por todos. Mas à medida que se entrega à graça, a mente vai sendo purificada, simplificada e pacificada. E essa paz não é ausência de pensamento, mas presença de Deus. É como um mar que, depois da tempestade, reflete novamente o céu. Os ventos continuam a soprar, mas já não agitam as águas do mesmo modo. Assim é a alma que encontrou a paz interior. Os pensamentos passam, mas o coração permanece fixo no Senhor. Jesus prometeu essa paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 27. A paz que vem de Cristo é fruto do discernimento vivido na humildade. Aquela que aceita a própria fraqueza e confia plenamente na força do Espírito Santo. Quando a alma vive unida a Deus, a luz interior cresce. Os pensamentos que outrora pareciam confusos tornam-se claros. A mentira perde força, a verdade brilha sem esforço, e a pessoa começa a perceber, quase que instintivamente, a origem de cada movimento interior. Não porque analise demais, mas porque vive na luz. A luz não precisa julgar a escuridão, basta brilhar e as trevas desaparecem. Assim,
Quanto mais a alma se aproxima de Deus, menos precisa discutir com os pensamentos maus. Basta permanecer nele. O mal não resiste à presença de Cristo. Os santos, ao alcançar esse estado, tornam-se quase que imunes às ilusões do inimigo, porque estavam totalmente mergulhados na vontade divina. Um dos maiores frutos do discernimento é a unidade. O homem dividido vive entre vozes. Uma o chama ao bem, outra o puxa ao mal, e uma terceira o confunde com seus próprios desejos. Mas quando o coração se unifica em Deus, essas vozes perdem força, e tudo converge para um só centro, o amor. São Gregório Magno dizia: o coração puro é aquele que já não se contradiz. A unidade interior é o estado em que o homem, iluminado pela graça, já não precisa lutar contra si mesmo, porque tudo o que é nele, corpo, mente e alma, foi ordenado ao bem. Essa unidade não é conquistada num dia, é fruto de uma vida inteira de fidelidade. É o resultado do discernimento vivido, não apenas como prática, mas como caminho de santidade. A redenção de Cristo atinge também o pensamento humano. Ele não veio apenas salvar o corpo e o coração, mas também santificar a mente. Por isso São Paulo dizia: transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. A mente redimida é aquela que pensa com o Espírito de Cristo. Já não raciocina apenas segundo critérios humanos, mas segundo o amor. Não mede o valor das coisas pelo prazer que dão, mas pela caridade que produzem. E, assim, cada pensamento torna-se participação no modo de pensar de Deus. Quando o cristão chega a esse ponto, já não teme o inimigo, nem se perde em si mesmo. Pensa com Cristo, age com Cristo, sente com Cristo. E é nessa união de inteligência e fé que nasce a verdadeira sabedoria. Discernir não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Significa viver desperto, atento, presente diante de Deus. Significa olhar o mundo interior como um jardim confiado à nossa guarda, onde é preciso arrancar as ervas daninhas dos maus pensamentos, regar as flores das boas inspirações e acolher o sol da graça divina. O discernimento diário é o exercício de cuidar desse jardim, não com ansiedade, mas com amor paciente. Cada vez que se reconhece um pensamento que não vem de Deus e se o entrega ao Senhor, algo é curado dentro de nós. E cada vez que acolhemos um pensamento divino e o transformamos em ação, o reino de Deus cresce um pouco mais no nosso interior. Jesus, no Evangelho, não nos pediu apenas que orássemos, mas também que vigiássemos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. A vigilância espiritual não é medo, mas amor desperto. Quem ama observa, quem ama cuida, quem ama permanece atento. Assim, deve ser a vigilância da mente, não desconfiada, mas amorosa. É o olhar para o interior como o mesmo olhar que Deus lança sobre nós. Um olhar que não condena, mas ilumina. A alma vigilante percebe rapidamente quando algo estranho tenta entrar e com serenidade diz: não és de Deus, não te quero. E, sem se perturbar, volta à oração. Essa serenidade é o fruto mais precioso do discernimento. Não é a ausência de tentações, mas a liberdade diante delas. Um dia, quando estivermos na presença de Deus, o discernimento cessará. Não porque deixará de ser necessário, mas porque tudo será luz. Não haverá mais distinção entre o que é humano e o que é divino, entre o que é de Deus e o que é do homem, porque Deus será tudo em todos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Mas enquanto caminhamos, o discernimento é a escola do amor. É nele que aprendemos a ouvir o Espírito, a calar o ego e a resistir ao inimigo. É ele que faz de nós almas maduras, capazes de servir com sabedoria e de viver com serenidade, mesmo entre sombras.
Quando o discernimento chega à perfeição, nasce a contemplação. A alma já não precisa distinguir, porque tudo o que pensa, ama e deseja está em sintonia com o coração de Deus. No fim desta longa meditação, resta um apelo: que aprendamos a guardar a mente com o mesmo zelo com que os santos guardavam o coração, pois o inimigo não entra primeiro pelas ações, mas pelos pensamentos. E quem domina o pensamento governa toda a vida espiritual. Pensamos então com humildade: Senhor, purifica minha mente, ilumina meus pensamentos, que tudo o que em mim nasce seja reflexo do teu amor. Que eu saiba discernir com clareza, resistir com firmeza e acolher com ternura a tua voz. E quando vierem as confusões, as dúvidas, os ventos contrários, que o coração se lembre: Deus fala na paz, o demônio age na perturbação e o homem escolhe em liberdade. Que essa liberdade santificada pela graça nos conduza sempre à unidade da mente e do coração em Cristo Jesus. Amém.